Seguindo nossa gravação, né, eu tinha falado que os fenícios eles eram hábeis comerciantes do mar. Então, quando a gente lembra de Fenícia, a gente lembra de comércio marítimo e escrita fonética. Foram os caras que criaram isso. E por último, se a gente for falar desse pessoal antes de entrar no Egito, você tem os persas, né, que era um pessoal ali que vivia onde hoje é a região do Irã, e que eles também viviam de expandir seu império, tanto que eles dominaram os povos da Mesopotâmia, tiveram conflitos com o Egito e com os gregos, que vai ser tema da outra aula, né? Não da próxima, mas da aula sobre Grécia. Os hebreus, os hebreus não, perdão, os persas, eles foram governados por alguém que vocês devem conhecer muito, que é o Xerxes, né? Que entrou em batalha contra os espartanos, mas o seu primeiro, vamos dizer assim, imperador, pela tradição, é o Ciro Grande, né? A religião deles era o zoroastrismo. O que é o zoroastrismo? São os ensinamentos baseados no profeta Zoroastro, que dizia que haviam dois deuses, um bom, o Masra, e um mau, o Iramã, né? E que a pessoa boa, a pessoa que vivia bem, ela iria morar com Deus bom, e que não ia morar com Deus mau. Então, o que você tem que lembrar de persas? Expansão territorial e zoroastrismo, que é esse sistema de dois deuses, né? Então é isso. Recapitulando, quando a gente fala do pessoal da Mesopotâmia ali do Crescente Fértil, servidão coletiva, politeísmo, com exceção dos hebreus, e domínio dos rios. Os hebreus ficaram ali no Rio Jordão, o pessoal da Mesopotâmia entre o Tigre e o Eufrates, e os persas viviam ali por cima, perto do Mar Cáspio, mas eles foram se expandindo e dominaram todos esses rios depois. Né? O Egito, que a gente vai falar agora, é o Rio Nilo, não está diferente disso. E quando a gente lembra de Egito, a gente lembra de servidão coletiva e escravidão. Por quê? Porque a escravidão não durou o Egito todo, como eu falei antes. Durou um período. Então, assim, você também tem que tomar cuidado, porque pode cair no vestibular que era uma sociedade totalmente escravista, e não era. Vivia um período de escravidão, mas no começo era de servidão coletiva, que é aquele sistema do carinha que paga sua moradia na região, fazendo serviços, construindo diques, no caso do Egito, as grandes pirâmides e tudo mais. O Egito, ele também era politeísta, mas você tem que lembrar que num determinado período houve a reforma de Akhenaton, que foi um faraó do Egito que, que, que fez uma mudança religiosa no império, que instaurou o monoteísmo, que era o deus Aton, o deus Sol. O que acontece? Ele não fez isso por uma mera convicção religiosa, é porque ele tinha conflitos com os sacerdotes, que eram um grupo muito poderoso no Egito. E como cada deus tinha um número de sacerdotes, então havia muitos sacerdotes. Então ele decidiu acabar com todos os deuses do Egito, que eram vários, e definir um só, que era Aton. Mas quando ele morreu, seu filho, Tutankhamon, que vocês já devem ter ouvido falar, voltou a instaurar o politeísmo e liberou os outros deuses e os sacerdotes. Então, assim, lembrando de Egito, se cair no vestibular, que era um povo totalmente politeísta, também tem que tomar cuidado, porque por um período ele foi também monoteísta. Tudo bem que foi um período pequeno? Foi. Então não quer dizer que foi totalmente. Né? Se tem um pedacinho, então não foi totalmente. Se a gente fala de Egito também, a gente tem que lembrar dos três períodos, né? Que definem o Egito, né? Antes desses três períodos, você teve um período pré-dinástico e um período arcaico. O que é o período pré-dinástico? O Egito ele se formou por causa dos povos que se reuniram em volta do Nilo, inicialmente, que se chamavam nomos. Esses nomos eles foram se organizando e criando governantes. Então formaram-se dois impérios, o Baixo Egito e o Alto Egito. Esse nome se dava porque, geograficamente, no relevo, o Baixo Egito estava mais baixo, mais próximo do mar, do que o Alto, que era geograficamente em altitude maior. Vocês veem isso em geografia. Num determinado momento, em 3100, né, porque esses povos se organizaram em 3500 a.C., 400 anos depois, o imperador do Alto Egito, Menés, entra em uma campanha militar e domina o Baixo Egito. E aí unifica, vira um império único, em 3100 a.C. A partir desse momento começa o período arcaico, que é o período de organização desse império, e que em 2700 eles entram num período de ascensão econômica e aí se inicia o
primeiro período, vamos dizer assim, da história do Egito Antigo, que é o Antigo Império, que é justamente o período onde se constroem as pirâmides, que é em 2700 a.C. Então, assim, pirâmides, Antigo Império. Esse Antigo Império ele durou de 2700 a 2181 a.C. Depois o Império entra em crise, entra um período intermediário, que vai até 2040, né? E aí, nesse período que vem em seguida, que é o Médio Império, que se inicia a escravidão. E aí a escravidão, ela dura durante um bom tempo no Egito, mais ou menos entre 1700 1800 a.C. até 900 a.C., mais ou menos. Esse período do Médio Império, então é isso, escravidão, início da escravidão. O Império entra em declínio novamente, em 1682 a.C., vem outro período intermediário, e aí depois inicia-se o Novo Império, de 1570 a 1069. O que acontece? No Novo Império é o período da reforma de Akhenaton e do Tutankhamon. Então, assim, recapitulando, porque eu dei muitos dados, não preciso decorar datas. Mas, assim, fase pré-dinástica. 2 impérios, cada um com seu pedaço, né? E aí vem o imperador e domina, e vem o período arcaico, que não são os períodos ainda do Egito Antigo, são períodos anteriores. Quando o império começa a crescer, aí vem o Antigo Império, que, lembrando, o Antigo Império, pirâmides. Depois de muitos séculos, você vem o Médio Império, que é o período do início da escravidão, e o Novo Império, que é o período do Akhenaton. Então é isso. Antigo, Médio e Novo. Não tem muito segredo, são 3 periodinhos e as palavras são bem fáceis de lembrar. Antigo, Médio e Novo. Uma coisa também que a gente tem que lembrar do Egito é que, diferente daqueles outros povos que a gente falou antes, ele não tinha assim uma sociedade tão patriarcal, como por exemplo os hebreus ou os mesopotâmios, onde o homem tinha todo o poder, a força, né? No Egito você tem mulheres que se tornaram faraós, como Hatshepsut, que foi uma faraó do Egito. E depois, mais pra frente, né? Porque aí o império entra em declínio depois do Novo Império, e aí é dominado pelos assírios, pelos persas e por fim pelos gregos. E na última fase do Egito, que já era uma dinastia de origem grega, que a gente vai entrar nesse assunto depois, teve as Cleópatras. A última delas, inclusive, foi a última faraó do Egito, até que os romanos a dominaram. Como que a gente chama depois do Novo Império? Você tem um período intermediário, aí você tem uma invasão persa, e nessa invasão persa o Xerxes domina o Egito se torna um estado, uma província da Pérsia, e os egípcios eles tinham uma relação muito conflituosa com seus dominadores. Daí, quando vem em 330 a.C., Alexandre o Grande, o macedônio, os egípcios aclamam porque ele tira o Egito da Pérsia, só que aí ele domina, põe um general dele, que se chama Ptolomeu, e o Egito passa a ficar no domínio grego. Só que Ptolomeu se casou, teve seus filhos, e os seus filhos foram se tornando faraós. E esse período se chama Ptolomaico. Então a Cleópatra, se a gente pensar a Cleópatra, ela é a última faraó e ela é ptolomaica, porque ela é descendente de gregos. Se a gente pensa nesse período, nesse último período do Egito, a gente tem que lembrar que de Cleópatra e de domínio grego. Então, assim, Ptolomaico, Ptolomeu, Cleópatra. Não tem muito segredo também. O Egito, nesse período, ele também começa a assimilar alguns deuses gregos, né? E a gente tem que lembrar que os gregos e os egípcios tinham uma relação muito estreita, que a gente vai ver isso também no período, na aula de Grécia. Então, assim, Egito, relembrando, você tem 2 fases anteriores, pré-dinástico e arcaico, e depois Antigo, Médio e Novo Império, intercalados por alguns períodos intermediários de crise, né? E depois você tem a invasão persa e a dinastia ptolomaica. Perto dos egípcios também tinha um povo chamado Núbios, né? O Império Cuxita, que se chama, que é um pessoal que também construía pirâmide, também vivia do Rio Nilo, vivia onde hoje é o Sudão, e esse pessoal ele foi dominado pelo Egito justamente porque eles tinham uma terra muito rica em minerais, como ouro e pedras, né? Então, porque toda aquela pedraria egípcia, aquele ouro todo vinha dos núbios, dos cuxitas. Os cuxitas eles foram dominados, mas num determinado período aí dessa crise dos persas, dos gregos, eles vão lá e dominam o Egito também.
Então, por um período, há uma dinastia no Egito que é chamada de Dinastia dos Faraós Negros, justamente porque são os cuxitas, que era um povo negro do Sudão que dominou o Egito, mas foi um período pequeno. E aí vem, né, persas, gregos e tudo mais. Parece enrolado, mas é assim. Quando acaba o Novo Império, você tem um período do Egito só de crise. Persa, cuxita, grego. Então é isso que você tem que lembrar, né? No caso do Egito, então é isso. Ele também vivia de servidão coletiva, teve um período de escravidão, mas também era servidão coletiva, era politeísta, porém as mulheres tinham mais espaço na sociedade egípcia do que os outros povos. No caso do politeísmo, eles tiveram um período de monoteísmo também, então eles intercalaram entre um e outro. Basicamente isso. Egito, Antigo, Médio e Novo Império, politeísmo, com a reforma de Akhenaton durante o períodozinho de monoteísmo, mulheres com mais poder de decisão. E depois tem um período de domínios entre persas e gregos, e cuxitas, vamos dizer assim. Então é isso. Não tem muito segredo. Um detalhe também sobre o Egito que é bom lembrar é a questão dos deuses antroposomórficos, meio animal, meio homem. Quando se fala antropomórfico, é uma divindade em formato humano. Zoomórfico no formato de animal. E antropozoomórfico, meio homem, meio animal. Né? Então, é assim que a gente define as crenças egípcias, além da questão da mumificação. Porque você tem a crença na vida após a morte dos egípcios, que é interessante que todo mundo faz filme, faz tudo mais. Que tem perdão, me perdi aqui. Que tem a crença de que você deveria preservar o corpo porque no futuro ele iria ressuscitar. Então, como que era a mumificação? Você retirava os órgãos internos, todos, deixava a pessoa oca, cobria a pessoa com um tipo de sal chamado sal de natrão, e depois que o corpo secava, que perdia todos os fluidos, você ia lá, passavam óleos e ia mumificando com amuletos, com tudo mais. Tudo isso para não apodrecer. Os órgãos eram postos em jarros, né, correspondentes a um deus para cada órgão, e assim se mumificava e botava em sarcófago. No caso da mumificação, também eles acreditavam que você deveria proteger esse corpo porque ele precisaria voltar um dia. Então você tem dois tipos de espírito. O Ka, que é a consciência, então você botava comida em volta do corpo para você alimentar esse espírito, e o Ba, que seria a consciência, vamos dizer assim, né? É o espírito aquele que a gente conhece da religião que vai e volta. Então eles acreditavam que ele saía do corpo e depois voltava. Então Ka e Ba. Basicamente é isso. Então, assim, se estiver confuso, eu vou passar os slides. Fiquem à vontade para criticar e falar o que for, né? Porque usar podcast não é fácil quando você não tem os alunos olhando para você para te dizer se estão entendendo ou não o que você está falando, né? É muito complicado. Então, assim, espero que tenha ajudado em algo e que esse vídeo preliminar da primeira aula ajude em alguma coisa. Não é uma aula grande, como eu estou acostumado, é uma aula curta e eu prometo que eu pessoalmente consigo dar uma aula melhor. Minha aula fica mais aberta, até porque vocês dialogam, eu falo e também posso trazer imagens e tudo mais. É mais animada, né? Então fica por aí, gente. Muito obrigado por ouvirem e aqui é o professor Roger. Peguem meu e-mail, que é r.cb.j@hotmail.com. E quem precisar falar pelo WhatsApp, né, é 11, né, 97456 5101. Fechou? Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais.